Senado pode votar nesta semana o projeto que reformula o DPVAT e o programa emergencial para ajudar o setor de eventos. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Bom dia, Pedro. Bom dia para você, Kátia, Eustáquio. Bom dia também para todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa segunda-feira. Semana mais curtinha aqui em Brasília, em razão do feriado de 1º de maio, né? Mas não exatamente uma semana com poucas pautas. E justamente por isso o Senado tenta agilizar essas duas votações. Primeiro, na Comissão de Constituição e Justiça, a missão da base governista é tentar construir um apoio ao texto que recria o DPVAT, que é aquele seguro obrigatório pago pelos proprietários de veículos para cobrir eventuais gastos com indenizações em razão de acidentes no trânsito. A gente já contou essa história outras vezes, só que não custa lembrar para o nosso ouvinte, né? Esse novo projeto muda o DPVAT, passa a se chamar SPVAT e o seguro passa a ser controlado pela Caixa Econômica Federal e não mais pela seguradora líder. Na semana passada, o governo tentou colocar urgência nesse projeto para que ele fosse analisado no plenário do Senado, mas ele acabou sendo derrotado. E o texto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, precisou ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça. A votação deveria acontecer na quarta-feira, mas acabou não acontecendo porque não houve consenso e o texto fatalmente não seria aprovado nessa comissão. E por isso o líder de governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, optou por retirá-lo de pauta. E qual foi essa falta de consenso? Foi sobre a volta do imposto? Não. No caso, a falta de consenso foi sobre um jabuti foi inserido no texto desse projeto, que no jargão da política significa uma emenda ao projeto que não tem muito a ver com o texto original. Nesse caso, o jabuti prevê que o governo adiante cerca de 15 bilhões de reais em recursos que seriam usados para o pagamento, sobretudo, de emendas parlamentares. Então, como não houve acordo a respeito da destinação dessas emendas, os senadores acabaram pedindo mais tempo e agora a previsão é que essa votação seja retomada na terça-feira. Enquanto isso, enquanto acontece essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça, lá no plenário do Senado, já há um acordo para a votação do PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A ideia do governo Lula era acabar com essa renúncia fiscal gerada pelo programa, que foi instituído ainda na época da pandemia do coronavírus, só que a ideia sofreu uma forte resistência no Congresso Nacional. E aí, conforme a versão aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, o programa custará no máximo 15 bilhões de reais ao governo federal por meio de renúncia fiscal até o fim de 2026. O acordo para votação no projeto é prévio àquele atrito público entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que discordam sobre a judicialização da proposta de desoneração da folha, que é alvo do governo Lula no STF. O PERSE, só para a gente lembrar, ele assegura uma alíquota zero dos tributos federais a empresas da área de eventos, Isso inclui hotéis, serviços de organizações de feira, casas de festas, atividades de sonorização, restaurantes, bares, outros estabelecimentos que na época da pandemia foram muito afetados. O governo não vê mais razão para que esse projeto seja mantido, porque o período da pandemia já passou, essas atividades já foram retomadas, só que o setor alega que ainda precisa desse incentivo para que continue crescendo, e aí, por conta disso, foi feito esse acordo para que o programa custe no máximo esses 15 bilhões de reais. É esse projeto que vai ao Senado já no plenário na terça-feira.